Seja bem-vindo, caro telespectador. Está no ar mais uma edição do nosso programa cultural Veia Artística. E para esta edição trago-vos um jovem super talentoso. Ele é multifacetado. Na verdade, eu não sei nem como o definir. Ele responde pelo nome de Rafael da Araújo. É uma cara que já não é estranha, só que desta vez vem de forma diferente. Vem aqui falar um pouco daquilo que é o seu trajeto artístico. Rafael da Araújo, seja bem-vindo à casa Veia Artística. Sim, senhora. Ivan, há quanto tempo tu estás nessa área Sabe por que eu estou a fazer isso? É difícil para um comunicador em geral e para mim, em particular, um apresentador ser entrevistado. Eu estou mais inclinado à área da produção, que acabo de estar acostumado a ficar por trás das câmeras. Só Já esperava com outra cara. Já esperava esse comportamento da parte do Rafael da Araújo. Conforme já havia dito, ele é um jovem muito facilitado. E já agora é meu colega, acredito que já sabem disso, ele é meu colega acima de tudo. É bom estar nessa posição de entrevistado? Não é bom. Antes de mais, saudar a todos aí, saudações. Rafael de Araújo, como todos já sabem. Não vou dizer o segundo nome, porque todos já sabem também. Antes de mais, agradecer o convite. Obrigado. Só ele mesmo para me fazer pôr um casaco, uma lapela, com essas são duas, e estar aqui e falar de mim, que é coisa muito, muito estranha. É esquisito falar de mim e é difícil também. Mas, mais uma vez, obrigado. E pronto, estou aqui. Da morte não passa. Criador de várias personagens, Mabuluquana, Miquelina, eu não se recordo da Miquelina. Mabuluquana, se não me engano, é o personagem com mais destaque. Com mais destaque por ser diríamos, o último, sim, é o mais novo de todos. Existem outros que ainda estão arquivados, que ainda não tive oportunidade e tempo de lançar, mas Mabuluquana é o mais novo de todos, por isso que é o mais conhecido. É como se fosse a última música que lança. As pessoas cantam mais a última música porque é mais promovida do que as anteriores. Mas o decorrer mesmo da entrevista, vamos poder falar um pouco mais dessa personagem. Vamos fazer um pequeno rewind, Okay. A tua infância. 5 anos, bairro da Mafalala, um fato muito interessante. Muito interessante. A maioria dos artistas que aí em Moçambique saem do bairro da Mafalala, várias figuras. Exato, várias exato. figuras. Se calhar há um tempero lá no bairro da Mafalala, há um segredo, não sei qual. Há umas raízes ali da cultura que, não tem como todo mundo quando... Acredito que, agora que estamos a falar, é normal, as mulheres grávidas correr para Mafalala para ter o filho lá, ele virar artista. O filho vai... Já viu? Então, brincadeira, mas é um bairro com uma história que nem precisamos contar. Todo mundo já sabe, temos lá o museu, acredito, já foste visitar lá o museu da Mafalala. O Museu da Mafalala. Na verdade, o bairro em si, o bairro da Mafalala é um museu vivo. É um museu vivo. E que bom que eu faço parte de lá. Então, eu nasci no bairro da Mafalala e depois, acho que até os 5 anos por aí, ou menos, mas entre os 5 anos, eu e os meus pais nos mudamos para o bairro do Lene, no aeroporto. Fiquei um pouco tempo lá e de lá é que fui para o bairro onde eu estou até hoje. Até os 5 anos, desculpa, até os 5 anos? 4, 5. Então de lá fomos já para o bairro de Mafalala B, que é onde estou até hoje. Saiu mesmo já com 5 anos do bairro de Mafalala, mas mesmo assim quero acreditar que tem ainda boas recordações. Exato, tem. Por aí. Tenho algumas memórias de lá, poucas, mas muito fortes. Ainda me lembro de uma que, olha lá, eu nunca contei essa história, tipo assim, na TV e tal. Atenção, exclusividade. Exato, exclusividade. Quem me conta a história é a minha mãe e a minha avó, a mãe do meu pai. Sim. Qual é o nome da mamãe? A minha mãe chama-se Mira Tem que Costa. falar nome, tem que Exato. falar nome. É difícil ser Sim, entrevistado. A minha mãe chama-se Mira Henriques Costa. Desde já, um beijinho para ti, mamãe. Um abraço para o meu pai, o Ramos Rafael. Então, o que acontece é quando, nos primeiros meses de vida, onde eu vivia com os meus avós, vendiam as bebidas tradicionais. Sim. Então, eu era um bebê muito claro, muito branquinho, tanto que me comparavam com o Papa. Não, fala sério. Era um bebê muito claro. Claro, não é essa escuridão. Faça um zoom, se possível, na face do essa do Rafael escuridão, Araújo. como disse. Não vai me dizer que queimou muito com sol. Não, é crescimento. É crescimento. Todo bebê, dizem, todo bebê quando nasce tem cara de joelho. Então, era aquela onda. Tu sabe bem disso. Todo recém-nascido nasce claro, na maioria Nasce deles, claro, sim. sim. Mas depois de um depois vai ano, ganhando sim, ganha mais. aquela cor normal. Então, eu era tão bonito, sem querer me gabar. Era um bebê bonito, clarinho, branquinho. Então, um dos consumidores das bebidas gostou de mim, carregou-me
roubou-me. Ok. Foi embora, fugiu. Então, quando a minha avó dá-se conta de que pá, roubaram o meu neto, foi uma confusão. Yeah. Conseguiu identificar, porque os vizinhos disseram, não, vimos, já saí daqui, foi atrás daquele senhor, pegou a minha avó, deu porrada num senhor. Ei! Aí, claro, a vantagem dele é que ele já estava... ele já estava uma bulu com ela, estava bem sobre efeito do álcool, então deu-lhe porrada, levou-me e dali em diante praticamente eu não saía do colo da minha avó. Então, só para ver que essa veia do humor, acredito eu devo ter bebido a parte de uma bulucona desse velho, o bêbado que me roubou. Ok. Então, é uma das histórias. E o resto já foi, a minha infância, já no bairro exatamente de Mavalante. Não sabia falar xangana. Proibiam ou não ensinavam? Ou não, cresceu num ambiente era aquele não ambiente. falava-se. Criança não pode falar xangana. Até na escola, naquela época, era muito difícil. Quando saí para viver em Ulene, só tinha uma criança que falava português, tipo, na vizinhança. Então eu só me relacionava com aquela criança. Quando vou morar para Mavalante, que é onde estou agora, é onde eu aprendo a falar xangana e falo já bem. Isso já na sua adolescência? Já na minha adolescência. E aí falo bem melhor agora. Agora é difícil falar português do que xangana, porque xangana, como sempre digo, não se cueva. Tá vendo? Eu falo xangana... Faz a tradução. Não é que eu não possa fazer, mas... tipo, xangana, não se cueva, tipo, xangana tomo tipo chá. Tá vendo? Falo como se estivesse a tomar chá. Em qualquer lugar, a todo momento, falas à vontade, não tens nenhum... Falo à vontade, gosto muito do xangana, o ronga mais especificamente, porque os meus pais são da zona do Maracuene, então gosto muito e falo. Às vezes é difícil eu conter, principalmente quando estou a interpretar um personagem. Vai zonga. Quando ela zonga, lixia, coco. Então, às vezes é difícil, quando estou a interpretar um personagem, eu falo muito xangana e tenho que depois me dar conta que não, tenho que traduzir, porque nem todo mundo entende. Mas com o tempo fui pegando o jeito, já sei, falo uma frase ou uma palavra, tenho que logo de imediato traduzir para português. Okay. Então, 2009 foi um ano marcante, quero acreditar, e é marcante, foi o início da sua carreira. Exato. Né? Conta-nos um pouco dessa experiência de 2009. Sabe, quando desculpa a expressão, quando um gajo te pergunta sobre tua vida, ele já conhece algumas coisas, é estranho, sabe? Agora para entender o que é que os artistas, as figuras públicas passam quando estão numa entrevista. Em 2009 foi quando eu comecei a fazer teatro profissionalmente. Eu nasci numa família de artistas, assim posso dizer. A minha mãe sempre foi cantora e tal, tanto que depois de uns anos ela lançou algumas músicas, lançou um álbum e tal, ficou entre as pessoas que a conheciam. Mas não te recordas de uma das músicas que ela cantava, que tu gostavas, apreciavas o trabalho dela? Apreciava muito, porque as músicas da minha mãe retratavam aquilo tudo que ela viveu e automaticamente nós também, os filhos dela, vivemos. Então tem uma das músicas que eu cantei com ela, eu estava com uma voz péssima, sem qualidade, mas pronto, mamãe disse, vai lá, vais cantar, eu vou cantar. Então ela canta em xangana. Tem uma música de Guazamtine. Fugani maja, ilitio, banani nanga, bonani lenga. É uma música que ela fez para Guazamtine, em Maracuene, para aquela cerimônia. Então, em 2009, começo a fazer teatro, a convite de uns amigos, de um amigo meu também. Então, porque meu pai sempre foi artista, fazia ou faz Estocozelo, Ramos, Nhachuchuane, Rafael. Os mais velhos o conhecem, lembram dele da RM, quando fazia Estocozelo, lá dos irmãos Jarel Macuaco e o outro, ainda me esqueço o nome, na Rádio Moçambique desde há muito tempo, ele sempre fez Estocozelo. Eu via isso em casa. Via os amigos, os colegas do meu pai ali em casa, vinham ensaiar, faziam isso. Era uma espécie de como é que chama? Era uma fênia, mas como tipo uma bulo cuiacana. Então vinham ensaiar em casa, eu via aquilo, pronto, como adolescente, não levava muito a sério. Então, quando conheço o meu parceiro, o Felipe, fazíamos dupla, o Mora 2. Fazia dupla, sim? Sim, na escola secundária, começamos a notar uma afinidade entre nós. Ele gostava dos mesmos humoristas que eu, assim nacionais como internacionais. Aqui em Moçambique gostamos muito do Chakwati Zero e do Ansongo. E são muito antigos já nessa área. Então, nós ouvíamos em casa nas cassetes. A primeira cassete do Ansongo e a primeira cassete do Chakwati Zero, que era O Riso Não Paga Imposto. A viagem pelo mundo do riso. O Riso Não Paga Imposto era um programa de rádio do Chakwati. Tudo isso era humor. Então, tínhamos essa afinidade, gostávamos do Tom Cavalcante, do show do Tom e de muitos outros.
Inspirações internacionais. internacionais, exato. Então começamos a partilhar essas experiências e tal, e começamos a brincar assim, sempre numa roda de amigos ou na sala de aulas. Começamos a lançar algumas historinhas que ouvíamos dos humoristas e criávamos algumas outras. Aí é que nasceu essa afinidade. Então decidimos que vamos lá apresentar um pequeno sketch. Pusemos Uma pequena peça. Uma pequena peça. Linguagem Pegamos uns técnica, casacos. quem pode não perceber. Yeah, Ok. é uma pequena peça. Pegamos casacos grandes, com camisa, metemos por cima, sapatos, esses encaixos, e estávamos como é que chamam aqueles cuecas, aqueles calções interiores. Entramos ali, foi uma gargalhada logo ao entrar, começamos a contar algumas piadas, anedotas ou histórias engraçadas que havíamos decorado, e deu certo. Começaram a gostar. Esses amigos que iam mudar de bairro já faziam teatro, nos convidaram para entrar no grupo de teatro. Em palco, assim podemos dizer, em público. Exato, nos convidaram para fazer parte de um grupo de teatro e na mesma semana tinha um festival de teatro organizado pela Casa da Cultura do Alto Maé. Então foi uma pressão, porque nem 3 ensaios tivemos, foram 2 ensaios ou alguma coisa assim, e já estávamos em palco para um grande festival. Foi onde eu senti que, afinal de contas, isso é possível, deu aquele frio no estômago, amarrou, embrulhou o estômago, mas me dei bem, foi um boom. Dali eu entendi, na verdade eu sei fazer isso, porque não tive medo, simplesmente foi aquele receio de que, não sei como é que vai. Tudo na vida, mesmo com medo, temos que ir atrás das coisas. Temos que ir. Sem querer mudar a linha da nossa conversa, Mabulucana, antes mesmo de ser Mabulucana, não, já estou habituado. Eu estou habituado. O Rafael de Araújo, antes mesmo de ser esse artista que todo mundo conhece hoje em dia, foi um jovem normal e passou por certas dificuldades, né? Gostava que partilhasse de forma resumida esse momento. Em algum momento, Mabulucana trabalhou no mercado, se não me engano. Trabalhei, sim. E porque há quem pensa, eu também pensava assim, quando via alguém na televisão a contar um pouco da sua história, que tive que trabalhar assim, vender patos, vender gelinhos. São histórias verídicas, tá a ver? Temos Humberto Luiz, que foi, chamam de bobeiro, né? Quem abastece carros nas bombas. É estranho, mas ele São foi... bombeiros? Sim, chamam de bombeiros. O Humberto Luiz já explicou isso, chamam de bombeiros. Então, a minha adolescência não foi fácil. Como todo jovem, adolescente moçambicano. Meu pai trabalhava, mas às vezes viajava por causa do trabalho e era muito rude, muito mau, meu pai, muito exigente. Chegou uma fase em que meus pais se separaram e a minha mãe começou a trabalhar sozinha, tinha que sair do bairro de Mafalane. Mafalane, para quem não conhece, naquela zona do Esquelene, Praça dos Combatentes e tal, entre Expresso e o Lene. Então ela tinha que sair dali para Maracuene, ir goivar peixe, lá vender, depois voltar para casa. Eu tinha que ficar em casa com as minhas 2 irmãs mais novas. Eu comecei a ver, isso aqui está difícil, não dá para ver assim. Eu entrei, comecei a trabalhar já no mercado, nesse caso no Esquelene, como chama aqui, nos estaleiros, né? A vender material de construção. Estribos, varões, chapas, cantoneiras, cadeados, tinha uma banca de cadeados ali que eu montava e tal. Então isso era muito pesado para alguém da minha idade na época, tá a ver? Porque eu tinha que trabalhar, ir para a escola, cuidar das minhas irmãs e ver minha mãe a passar por aquilo era difícil, mas fui atrás, fiz esteira. Antes disso, fiz esteiras. A ver o Lucatim Cuco. A ver, trançar. Trançava, nem costurar, é trançar. É trançar, Nós, na zona, com alguns vizinhos, pegas um saco. Foi onde eu descobri que um saco, aqueles sacos de arroz, depois de se usar o arroz ou retirar o arroz, tu podes desfiar aquilo e aqueles fios não se separam. São fios contínuos. Então, são 4 fios contínuos. Então nós desfiávamos, amarrávamos em pedras, fazíamos uma espécie de pêndulos. Depois era rentável? Era rentável, sim, era rentável. Era difícil para fazer uma esteira. Mas quando vendias, para um adolescente ter essas moedas aí do suor próprio, é festa. Na altura também as coisas estavam boas, não? Antiga família. O metical era mais ou menos acessível. Então, passei por essa jornada toda e muitas outras coisas. Tentei a parte como se diz, de soldadura, de serralharia e tal. Então, foi um pouco de tudo que eu tinha perto para experimentar. Fui ajudante de pedreiro.
Aquilo que podia me dar uma moeda, eu estava lá. E quem olha para o Rafael de Araújo hoje nem sequer parece. O meu cameraman está a dar aqui sinal de faltam só alguns minutos, mas acho que hoje vamos quebrar a regra. Vamos fazer 2 blocos, né? Vamos fazer 2 blocos, vamos tentar fazer isso, 2 blocos. É uma ideia. Concordas, Balato? Concordas? Concordas? Porque entrevistar essa grande figura não é fácil. Ele é um jovem que Grande realmente... figura, você é que diz. não te consideras uma grande figura? Não, eu costumo dizer aos meus amigos... Naquilo em que geral, fazes atualmente. Sim, eu sou popular. É. Eu gosto de dizer que eu sou popular. Dizer que sou figura pública, sou famoso, sou estrela, é pesado. Mas Eu quando sou é que a pessoa popular. torna-se uma figura pública, então? Quando faz algo que o público consome e recebe, nesse caso, e depende do público em geral. Não ter um bar em que todo mundo vai lá comprar seu produto. Não, que tu dependes exclusivamente da opinião pública, Mas do consumo. Sentes esse reconhecimento? Sinto, graças a Deus eu sinto. Então és uma figura pública. Sou popular, senhor. Eu estou a dizer que sou popular. Eu sou popular. Rafael é de pesado Araújo. responder. É pesado. Yeah, é pesado. Esse nome de figura pública. Mas pronto, se assim o dizem, e dou graças a Deus que não sou muito falado no sentido pejorativo, no sentido de confusões, polêmicas. Eu fico muito triste quando vejo alguém da minha área a ser mal falado ou mal comentado por alguma coisa errada que tenha feito. Isso acontece? Ou a falar mal de outra Isso pessoa. acontece? Acontece. Por que será? Como é que eu posso dizer? O que o mundo do entretenimento coloca como atrativo. Como atrativo para que a tua carreira deslanche, para que a tua carreira Cria polêmicas, coisas cria assim do gênero. polêmica. Quando pedem tua opinião sobre certo trabalho de alguém, não precisas dizer que essa pessoa faz mal a coisa ou faz bem. É simplesmente dizer admiro ou não admiro. Principalmente sendo alguém da própria área, da mesma área, assim Sim. que é. E eu trabalho tanto como produtor nos bastidores, assim como a pessoa que dá as caras. Exato. Produtora, apresentadora, Sou produtor, apresentador, MC. mestre de cerimônias, locutor, ator de teatro, principalmente humorista, e muitas outras coisinhas. E como é conciliar essas todas habilidades, por assim dizer? Cada Rafael Cada Rafael, assim que é. acaba sendo execuível porque está tudo na mesma panela. Porque dizem que não é fácil ser bom em tudo que a Em gente tudo, faz. em tudo, exato. Por isso, a minha vantagem é que eu estudei um pouco do teatro, tive formações de teatro, e o teatro é a arte mãe de todas. Artesanato, dança, música, pintura, por aí vai. A mãe de todas essas artes é o teatro. Porque nas artes cênicas, o teatro é que tem mais destaque. Nesse caso, sim, exato. Então, é a mãe de todas as artes. Eu aprendi com o teatro que eu posso ser qualquer coisa. Ok. Tem essa facilidade. Sim, ser Já ator percebo. te dá a facilidade de você ser qualquer coisa. Pode Porque estar a você atuar pode interpretar agora. tudo. Eu aqui posso estar a interpretar o Rafael, que é o criador desses todos os personagens, que eu até perco a conta, sabe? O mais grave é que eu esqueço de quantos personagens já criei. Jovens assim tem muita vantagem em casa quando discute com a esposa, tudo mais. Ele diz, não, amor, era uma buluquana, não sou eu. Tá vendo? Não sou eu. Tá vendo? Tem essa vantagem. Voltas dia seguinte, dizes que uma buluquana é que voltou dia seguinte. Não foi o Rafael do Araújo. Exatamente, De Araújo. porque eu sempre digo, eu empresto o meu corpo para esses personagens todos fazerem o que eles quiserem e depois eles me devolvem. Não é o Rafael que está ali a fazer aquilo. É simplesmente o corpo e o personagem a atuar como deve ser. Agora, Rafael, há uma dúvida, acredito que é a dúvida de todos. Eu, por vezes, não consigo diferenciar Ok? o que é ser comediante, o que é ser humorista. Como é que eu posso te classificar? Todo mundo, de eu certa sou- forma, fazem-nos rir. Exato. Fazem-nos rir. A finalidade é Sim, essa. fazem-nos rir. Eu sou humorista. Sou ator, sim, faço teatro, faço outras coisas, mas a minha essência é humorista. Diferente de comediante. Já agora mandaram um abraço falando em comediante ao Mano Menezes, ao Chopito. Oh, grande Ao Rico. Chopito! Esses são comediantes, fazem stand-up comedy e tal. São os únicos. Não, tem muitos outros. A expressão foi muito estranha. Esses fazem. Sim, fazem stand-up comedy. Stand-up comedy. Ok. Tem muitos outros, mas os que me vêm em mente agora são esses três. Não é o teu top, E- não é o teu pop, não é o top 5. Não é meu top 5. Top 5 é difícil. Nós acabamos de deixar de levar pela atualidade. Quem aparece mais nas televisões, quem tem mais cartazes de shows, pensamos que é o melhor e só podemos avaliar assim, mas tem muitos.
o Tiago, que é um gajo que está a fazer acontecer. E isso é bom, quanto mais aparecerem humoristas, comediantes, atores a fazerem essa arte, que é muito bela e nobre, melhor para nós. Mas será que Moçambique está a ser muito bem representado nos últimos tempos? Está a ser, cada um na sua pequena área, dentro nesse caso estamos a falar das artes cênicas, do teatro, humor, né? E podemos comédia. colocar mais destaque no humor e na comédia. No humor, yeah. Eu não vejo muita união. Até que nos últimos tempos, para a nova geração, tem feito trabalhos conjuntos. Estou a falar do Alci, tem os jovens da Arte Mídia, do Talent. Tem muita gente. Tem outro que eu esqueço o nome. É que agora também dão-se nomes diferentes e tal. É o Salésio do Pânico. Salésio do Pânico também está fazendo um trabalho muito Castigo Muxanga, o Cota Valente. Já várias vezes as pessoas nos confundem, mas não pela forma de atuar, mas por não saber dizer, o nome é esse, o nome é aquele. A união sim existe, só aquela separaçãozinha básica por conta do que eu estava a dizer. Existem humoristas, existem comediantes. Eu, como humorista, me é difícil fazer stand-up comedy. Não que eu não possa, mas não quero invadir um pouco essa área. Eu, quando estou assim, sou um pouquinho mais sério do que deveria ser. Consigo, sim, sair um bocadinho, lançar uma anedota ou outra, mas assim é o Rafael. Tanto que muitos não me conhecem como Rafael. Sou Mabuluquano, ou sou Mequelina, ou sou o repórter sem noção do Jornal, ou sou o Julião Esteira, ou sou o barrigano político. Então, são esses. Ainda há quem me conhece como Joãozinho, que é um personagem de um neto que vive com o avô e que depois ele tem problemas da bexiga, que... Pronto, Buluquano. Há questões que eu ainda queria aqui lançar, mas prefiro mesmo lançar na primeira pessoa a uma Buluquana. Que acredito eu que é uma das personagens que mais se destaca de todas as criações feitas por si. Sempre foi o meu sonho ter um personagem do gênero e graças a Deus consegui. Já agora deixei aqui ficar algumas considerações. Bom, últimas considerações, considero a ti e considero a mim Ok. e a equipe. Mandar um grande abraço à equipe, são meus colegas, ao Matheus Balato, ao Luiz Mata e ao Matheus Bila, que é um grande colega, grande amigo meu, padrinho das crianças. E a toda a Gloom Channel e a todos vocês aí em casa que me suportam e que gostam e que não esquecem. Já passam anos que existe Mequelina Bejinhama e até hoje reconhecem, dizem que esse é Mequelina Bejinhama e sempre me dá uma porrada para poder voltar. Muito, mas muito obrigado. Continue assim. Siga-me nas redes sociais, Mabuluquana no Facebook, Mabuluquana MZ no Instagram. E chamem-me para ser MC, para atuar como Mabuluquana, como qualquer personagem que vocês quiserem. Eu sou todo vosso. Grande abraço. Tá bom. Mabuluquana tá bom. Porque eu vou dar espaço, para poder fechar o programa, né? Vais ocupar o meu espaço. Já agora também quero aproveitar para agradecer a direção aqui do local onde a gente se encontra. Restaurante Bar Up Sky, muito obrigado. Cani Mambo, já se encontra aberto. É só aproximarem-se, vai passar aí o endereço do local. É um ambiente super nice. Confirmas? Confirmo. Assino embaixo. Portanto, sigam-me nas redes sociais, Ivan Alage, Instagram, Facebook, Gloom Channel Oficial. Eu sou Ivan Alage, o gigante. Podes fechar o programa à vontade? É para fechar o programa? Fecha. Epá. Como é que fechas? Como é que fecha o programa? És apresentador também. Sim, sou, mas não posso fechar como fecho o meu programa. Como é que fechas? Eu só quero ok, fecha tipo Ivan Alage. Ok. Queridos telespectadores do artista do channel, para fechar, e nos voltamos na próxima edição do programa Artista. Eu sou Ivan Alage, um gigante. Yeah!